Noções de direito penal. O direito penal é a área do direito que se ocupa da definição dos crimes, das penas e das medidas de segurança aplicáveis ao indivíduo, aos indivíduos, que os cometem, e seu objetivo é preservar a ordem social e garantir a paz e a segurança pública. Euzinha, sou Cleusa Passos, estou aqui para te ajudar a estudar para os concursos públicos. Este é o vídeo para complementar o seu conhecimento. E se você não estudou nada, mas como se inscreveu, vai fazer uma prova, eu garanto que você terá muito conhecimento com este vídeo. Vamos lá? Se inscreva no meu canal. Bom, gente, as teorias dos crimes. As teorias são construtos teóricos que buscam explicar as causas e as características do comportamento criminoso. Ao longo da história, diversas teorias surgiram, cada uma com suas próprias premissas e abordagem. Entre as mais influentes destacam-se as teorias clássica, positiva e social. A teoria clássica do crime tem uma base do iluminismo e filosofia liberal. O indivíduo é um ser racional, livre para escolher entre o certo e o errado. O crime é resultado de uma escolha livre e consciente. O direito penal deve ser justo e proporcional ao crime cometido. A punição, que a pena deve ser proporcional ao crime, visando a retribuição e a prevenção geral. Na teoria positiva do crime, nós temos aí uma base do positivismo científico e determinismo. O crime é resultado de fatores biológicos, psicológicos e sociais que determinam o comportamento individual. O criminoso é um ser doente e precisa de tratamento. E a sua punição, então, deve ser o quê? Individualizada e buscar a ressocialização do criminoso. Já na teoria social do crime, a base é sociologia e antropologia. E o crime é um fenômeno social, influenciado por fatores como desigualdade social, pobreza, discriminação e desorganização social. A sociedade tem um papel fundamental na criação e manutenção do crime. A punição é a prevenção do crime e deve se concentrar em transformar as condições sociais que geram a criminalidade. E aí, se fizermos um comparativo, das teorias, vamos ver o que cabe a cada um, não é isso? Elementos do crime. Bom, gente, aqui nós temos no elemento do crime, tradicionalmente o crime é analisado sobre a ótica de 3 elementos, A conduta, que é a ação ou omissão, deve se encaixar perfeitamente em um tipo penal previsto em lei, ou seja, a conduta praticada deve estar descrita em um artigo da lei penal. Ilicitude, o fato típico, deve ser o quê? Contrário ao direito, ou seja, não pode estar amparado por uma causa de justificação, como legítima defesa ou estado de necessidade. Já a culpabilidade, o indivíduo tem capacidade de entender. Então, o agente deve ser culpável pelo fato típico e ilícito. A culpabilidade se divide em imputabilidade, quer dizer, o agente deve ter capacidade de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento. O potencial consciência da ilicitude, que é o agente, deve ter a capacidade de compreender que sua conduta é contrária ao direito. E também temos a exigibilidade de conduta diversa. O agente deveria ter agido de forma diferente, conforme o esperado de uma pessoa normal nas mesmas circunstâncias. E aí a gente entra na classificação das infrações penais. Crimes, contravenções e infrações de menor potencial ofensivo. Então, as infrações penais, gente, são condutas que violam a lei
e são passíveis de punição pelo Estado. No entanto, nem todas as infrações possuem a mesma gravidade. Para fins de estudo e aplicação da lei, elas são classificadas em categoria. As principais são crimes. E o que são crimes? São condutas mais graves, né? São aquelas que causam um maior dano à sociedade e aos bens jurídicos tutelados. E as penas para crimes são mais severas, podendo incluir reclusão, detenção e multa. Então, exemplo aí, homicídio, roubo, estupro, né? Agora, contravenções penais. São infrações de menor potencial ofensivo que causam um dano menor à sociedade. Então, as penas para contravenções são mais leves. Geralmente são restritas a multas ou prisão simples. Então, por exemplo, perturbação do sossego alheio, via de fato, né? E depois nós temos as infrações de menor potencial ofensivo, IMPO, né? Então, gente, essa é uma categoria, assim, mais recente. Ela é introduzida pela Lei dos Juizados Especiais Criminais, que é a Lei nº 9.099, de 95. E ela engloba, em sua maioria, as contravenções penais e alguns crimes de menor potencial ofensivo. O objetivo é desburocratizar e agilizar o processo penal para esses tipos de infrações, priorizando a conciliação e a reparação do dano. O procedimento é que as IMPOs são julgadas nos juizados especiais criminais em um procedimento mais informal e célere. E aí nós temos os crimes dolosos, culposos e privilegiados. E a classificação dos crimes em dolosos, culposos e privilegiados é fundamental para a aplicação da lei penal. Cada categoria apresenta características distintas quanto à conduta do agente e, consequentemente, a pena a ser aplicada. E aí nós temos os crimes dolosos. Que são crimes dolosos? São aqueles em que a gente quer o resultado ou assume o risco de produzi-lo, ou seja, o agente tem a intenção de praticar o crime. Vamos dar um exemplo: o indivíduo que atira em outro com a intenção de matá-lo comete um crime doloso. E o dolo, gente, é o elemento subjetivo do crime doloso. Ele pode ser direto, quando a pessoa quer exatamente o resultado, né? Ou eventual, quando o agente assume o risco de produzir o resultado, mesmo não o querendo diretamente. Depois nós temos os crimes culposos, que são aqueles em que o agente não quer o resultado, mas o produz por imprudência, negligência ou imperícia. Por exemplo, um motorista que atropela um pedestre pode dirigir em alta velocidade, comete um crime culposo. A culpa é o elemento subjetivo do crime culposo. Ela pode ser através da imprudência, da negligência ou imperícia. A imprudência, gente, o agente age de forma precipitada ou afoita. A negligência, a gente deixa de tomar as precauções necessárias. E a imperícia, a gente não possui a habilidade técnica necessária para realizar determinada atividade. E os crimes privilegiados, gente, são crimes dolosos que possuem uma circunstância diferente, gente, que atenua a pena, em razão de alguma característica especial do crime ou do agente. Vamos falar um exemplo aqui. O homicídio privilegiado é praticado por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. A pena para os crimes privilegiados, ela é reduzida em relação à pena prevista para o crime comum. E qual a importância dessa classificação, gente? A classificação dos crimes em dolosos, culposos e privilegiados é fundamental para quê? Para a definição da pena
para análise da culpabilidade, também para a interpretação da norma penal. E aí tem a indicação, né? Se são dolosos ou culposos. E aí a gente vem sobre a retenção, detenção e prisão simples. Uma análise comparativa. As penas privativas de liberdade são sanções aplicadas a quem comete crimes ou contravenções, consistindo na restrição da liberdade de locomoção do condenado. Dentro desse universo, encontramos as penas de retenção, detenção e prisão simples, cada uma com suas particularidades. Então, a retenção, gente, a retenção não é propriamente dito uma pena. Trata-se de uma medida cautelar, ou seja, uma medida provisória que visa garantir a ordem pública ou a aplicação da lei durante o curso de um processo criminal. A retenção tem duração limitada, geralmente por um curto período, e está sujeita a prazos máximos estabelecidos em lei. E esse é o objetivo, é assegurar a presença do acusado no juízo, evitar a fuga ou a prática de novos crimes ou ainda preservar provas, né? A detenção, gente, é uma pena privativa de liberdade aplicada a crimes de menor gravidade, geralmente com potencial ofensivo menor. A duração. A pena de detenção tem um limite máximo estabelecido em lei, e sua duração é inferior à pena de reclusão. O regime. A detenção não admite o regime inicial fechado, ou seja, o condenado não inicia o cumprimento da pena em um estabelecimento de segurança máxima. Geralmente, o cumprimento da pena de detenção se dá em regime semiaberto ou simples. A prisão simples é uma pena aplicada a contravenções penais que são infrações de menor potencial ofensivo. Ela também tem um limite máximo estabelecido em lei. Sua duração é ainda menor do que a pena de detenção. Assim como a detenção, a prisão simples não admite o regime inicial fechado. E o cumprimento da pena se dá em regime aberto, né? E a pena restritiva de direitos, que é a prestação de serviços à comunidade, que é uma das modalidades de pena restritiva de direitos, uma alternativa à prisão, que consiste na realização de tarefas gratuitas em benefícios, né? E essa pena tem como objetivo não só punir o infrator, mas também promover sua ressocialização e reparar ao menos em parte o dano causado à sociedade. E o condenado a prestar serviço à comunidade deve realizar um determinado número de horas de trabalho em atividades como limpeza de praças e parques, né? Auxílio em hospitais e casas de repouso, atividades em escolas, né? Trabalhos em instituições de caridade. E ainda nós temos também a multa, né, gente? A multa, que é um pagamento em dinheiro de valor estabelecido em finança. E aí, gente? Eu sou Cleusa Passos, eu já falei. Dá uma curtida aí no meu vídeo, tá bom? E as medidas de segurança, gente? Nós temos a internação, o tratamento ambulatorial e a liberdade vigiada. Então, faça um comentário, se quiser mais algum vídeo, pode pedir aqui no comentário, tá bom? Estou pronta aqui para ajudar você sempre. Sucesso nos seus estudos. E o maior sucesso do estudo é quando você já se imagina naquela profissão, atuando nesse concurso que você já está
prestando, tá bom?